E explodiu a primeira grande bomba de 2026 dentro do Corinthians. Lateral direito Fagner tem acordo para permanecer no Cruzeiro e agora busca rescindir contrato com o Timão. E ainda falando sobre lateral direito, João Vitor Jacaré tentará mostrar na copinha seu devido valor ao treinador Dorival Júnior. Galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. 2026 já começou e você já sabe como vai resolver o seu IPVA? Não? Então eu quero apresentar a você o Super App da Gringo. Lá você resolve todas essas questões de uma forma bem rápida e simplificada. Além de consultar IPVA, multas, você também pode consultar o seu licenciamento, baixar o CRLV e ter a sua CNH em mãos de uma forma muito rápida. E sabe o que é melhor? No Super App da Gringo você parcela todos os seus débitos em 12 vezes no cartão de crédito. Baixe agora mesmo o Super App da Gringo no link que eu vou deixar no comentário fixado e resolva todas essas pendências. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o jovem lateral direito João Vitor Jacaré, que chega forte na copinha para tentar provar para o treinador Dorival Júnior que realmente ele merece espaços no elenco profissional. João Vitor Jacaré acabou se tornando o único lateral direito de ofício no Corinthians nos últimos meses, reserva do Mateuzinho, jovem jogador de apenas 18 anos que passou a integrar, a treinar com o grupo dos profissionais, a pedido do treinador Dorival Júnior, ele que teve oportunidades, inclusive para ter 2 jogos no Campeonato Paulista de 2025, mas sob os comandos do treinador Ramon Dias, com Dorival passou a integrar o grupo dos profissionais, mas não teve nenhuma oportunidade para entrar em campo. Chegou a ser relacionado por diversas vezes, mas não jogou. Dorival improvisou, Félix Torres improvisou, o Martins improvisou o Charles, mas o Jacaré, João Vitor Jacaré, não teve nenhuma oportunidade. No início desse ano, começaremos a Copinha 2026. Corinthians estreará no sábado, dia 3 de janeiro, e o João Vitor Jacaré foi designado para o Sub-20 para compor e jogar a copinha, ainda mais com o Gabriel Caipira, que era o capitão da equipe que vai jogar a copinha, acabou se lesionando. Então o João Vitor Jacaré chega forte para a disputa da copinha e vê a copinha, na verdade, não como de repente um retrocesso na carreira, e sim uma oportunidade de demonstrar que ele merece realmente ter espaços com o Dorival Júnior no elenco profissional. Então João Vitor Jacaré vê a copinha como mais uma oportunidade para tentar se firmar no elenco profissional. A minha opinião quanto ao João Vitor Jacaré ver a copinha como uma oportunidade de mostrar realmente o seu valor para o Dorival Júnior é a seguinte: qual que é a intenção do João Vitor Jacaré? Faz uma excelente copinha, terminando a copinha ele retorna para o grupo dos profissionais e aí sinceramente ele chegará mais valorizado. Como ele já estava somente treinando, compondo os trabalhos no dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava, era relacionado para alguns jogos, mas acabava não jogando, isso acabou de uma certa forma deixando o jogador encostado entre as opções que o Dorival tinha. Como eu disse, o Dorival preferiu por diversas vezes improvisar jogadores como Martins, Charles e também o Félix Torres e nunca colocou o João Vitor Jacaré em campo, coisa que o Ramon Dias havia feito e o Jacaré sinceramente havia ido bem. Então ele vê a oportunidade na copinha para realmente mostrar o seu valor, terminando a copinha, poder voltar a integrar o grupo dos profissionais. João Vitor Jacaré, que na minha visão é um ótimo jogador, tem muito a evoluir, tomara que realmente ele vá bem na copinha e possa voltar imediatamente na sequência para o grupo dos profissionais. E agora vamos falar sobre outro lateral direito, agora alguém que já tem uma história dentro do clube, só que
está, na verdade, em um impasse sobre a sua situação. Trata-se, na verdade, do lateral direito Fagner. O Fagner está no Cruzeiro desde o início da temporada de 2025, jogador que acabou sendo emprestado após ter ficado no banco para o Mateuzinho, acabou de uma certa forma não ficando satisfeito, e aí veio a oportunidade de ir para o Cruzeiro, o Corinthians emprestou pagando metade do salário, e aí o Fagner acabou passando praticamente toda a temporada 2025 no Cruzeiro. Detalhe, contrato de empréstimo que foi até o último dia do ano passado. O empréstimo do Fagner com o Cruzeiro acabou no dia 31 de dezembro de 2025 e a partir do dia 1º de janeiro o Fagner voltou a ser jogador do Corinthians por contrato. Só que, na verdade, o Fagner avançou nos últimos dias com o Cruzeiro para acertar um contrato em definitivo. Só que, detalhe, o Corinthians ainda tem vínculo com o Fagner está tentando de uma certa forma negociar uma rescisão contratual com o Corinthians por ter esse acerto com o Cruzeiro para permanecer por lá, só que o Corinthians está buscando uma compensação financeira junto ao Cruzeiro, pelo menos é o que garante a Itatiaia. Fagner, que já está totalmente adaptado a Belo Horizonte, com a sua família, inclusive o Henrique Lemos, filho dele, está jogando nas categorias de base do Cruzeiro. Então Fagner terminou o vínculo dele com o Cruzeiro, ele acertou verbalmente uma permanência de forma definitiva, mas ele precisa negociar com o Corinthians a rescisão, porque o Cruzeiro, na verdade, está descartando qualquer possibilidade de comprar o jogador junto ao Timão. A minha opinião quanto a essa questão do Fagner é a seguinte, vamos resumir. O Fagner negociou com o Cruzeiro aceita que ele fique por lá. O Fagner até teve bons momentos e tem o Tite lá agora favorecendo o Fagner. O Fagner trabalhou com o Tite muito tempo no Corinthians e foi para a seleção brasileira pela convocação do Tite. Então, o Cruzeiro se acertou com o Fagner, tudo bem, vamos fazer um contrato em definitivo para você, só que aí você vai lá e se vira e rescinde o contrato com eles. O Cruzeiro está fazendo isso. O Cruzeiro, pelo jeito, não quer conversar com o Corinthians sobre a permanência do jogador. Eu acredito que se o Cruzeiro tiver a oportunidade de fazer mais um contrato de empréstimo para continuar com o Corinthians pagando metade do salário, eles vão tentar fazer isso. É o Corinthians que vai ter que resolver essa situação da melhor forma possível. E agora, o que o Corinthians faz? Rescinde o contrato com o Fagner, abrindo mão de uma compensação financeira e se livra do salário alto que paga ao jogador para ficar na equipe do Cruzeiro, ou traz o atleta de volta com insatisfação, porque o Fagner estará insatisfeito, mas terá que ser profissional e tenta aproveitá-lo de uma certa forma no elenco, só que é um jogador caro que, se voltará pelo menos no início no banco de reservas e terá que brigar com o Mateuzinho pela titularidade. Então, na verdade, é o Cruzeiro que está tentando de uma certa forma sair ganhando na jogada. De qualquer forma, se for analisar, para o Corinthians, pelo jeito, não veremos vantagem, a não ser que o Cruzeiro vai ter uma compensação, aliás, pague o Corinthians uma compensação financeira pelo jogador. Vamos aguardar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a primeira bomba que explodiu dentro do Corinthians em 2026. Já no segundo dia do ano, temos uma grande bomba e, sinceramente, atrapalha os planos para esse início de nova temporada. O Corinthians, ganhamos a Copa do Brasil, conquistamos o tetracampeonato da competição, um título muito importante que mostra que realmente temos uma equipe que, com alguns ajustes, chegadas de alguns reforços, podemos brigar por ainda mais coisas nesse ano de 2026. Então, além de toda a importância do título conquistado, também absolutamente tivemos a premiação, valores milionários que a CBF tem que pagar ao Corinthians. Só que, na verdade, esses valores já foram pagos e o Timão não vai conseguir utilizar, eu vou explicar. O Corinthians ganhou 77 milhões pelo título da Copa do Brasil. Valores que seriam usados para pagar o elenco, premiação, e também pagar o transfer ban.
Transfer ban que tem que pagar 40 milhões ao Santos Laguna para ter a liberação e poder contratar novos jogadores, reforçar o elenco. Só que a bomba acabou explodindo. Por quê? Porque a Caixa Econômica Federal acabou bloqueando 50% dos valores totais que o Corinthians acabou recebendo. Vamos lá. A CBF depositou 69 milhões ao Corinthians pelo título. O valor é menor de 77 milhões porque tiveram encargos, impostos. 8 milhões acabaram sendo descontados dos valores que o Corinthians ganhou. Cerca de 34 milhões, o presidente Osmar Stabile prometeu ao elenco. O restante seria usado para pagar essas dívidas que eu falei para vocês. A Caixa, simplesmente, esses valores, eles acabaram bloqueando. Por quê? Porque em 2023, quando a gestão do Ilho Monteiro Alves renegociou com o banco, acabaram colocando cláusulas que agora permitem o banco reter receitas presentes e futuras, incluindo bilheteria, aluguéis e outros recebíveis para garantir o pagamento do principal da dívida, juros, encargos e correções, independentemente do exercício financeiro. O banco, na verdade, pode reter qualquer valor enquadrado no acordo para se proteger contra a inadimplência. Com isso, o Corinthians tenta desbloquear, utilizando, como por exemplo, que a Caixa está tentando utilizar uma receita de 2025 para descontar juros desse ano, mas até o momento a Caixa não quer acordo e está, na verdade, realmente, por enquanto, valores bloqueados e, sinceramente, agora a diretoria está tentando correr atrás para arrumar o dinheiro e resolver essas pendências logo nos primeiros dias do ano, mas está difícil. A minha opinião quanto a essa primeira bomba de 2026 é a seguinte, eu vou ser bem sincero com vocês, quem me acompanha, eu sempre falava, tomara que esse dinheiro não sofra nenhum tipo de bloqueio, tomara que não aconteça nada, Corinthians trabalhando com a RCE, tudo bem que a RCE do Corinthians uma bagunça, mas acabou acontecendo e veio da Caixa Econômica Federal. A mesma Caixa Econômica Federal que temos notícias todas as semanas, saem notícias, Corinthians avançou com a Caixa, acordo de name rights, a Caixa vai ficar com o name rights da Arena. Tá aí o name rights, bloqueio da premiação da Copa do Brasil. 69 milhões era para o Corinthians ter recebido. E agora, como que vai fazer? A Caixa vai liberar? A Caixa vai se desapegar a algo que foi feito na gestão do Ilho Monteiro Alves? Como que faz um acordo desse? Como que aceita colocar uma coisa dessas? Qual que é a intenção, na verdade? Será que não tinha saída? Se não colocasse isso, a Caixa não aceitaria fechar o acordo e naquele momento o Corinthians poderia perder bens, algumas coisas seriam penhoradas, não dá para entender. O que dá para entender é que é mais um fato que aconteceu na gestão do Duílio que prejudica o clube. E agora, o que vão fazer? Qual será a solução? É por isso que eu falo, não era para ter deixado sofrer esse transfer ban. Vejam só o que acontece, porque o Corinthians teve vários meses para correr atrás de dinheiro. Desde agosto, quando fechou a janela, o Stabile esqueceu do Santos Laguna. E agora? Como que vai fazer? Porque é o seguinte, e se o título da Copa do Brasil não tivesse vindo? Como que ia fazer? Novamente recorrer a empréstimos? É por isso que a situação do Corinthians está nessa. Decisões erradas, gestões que tomam decisões precipitadas, e quem que paga? Infelizmente o nosso Corinthians. Então, infelizmente, no segundo dia do ano, estou aqui falando para vocês da primeira bomba de 2026, sinceramente, é uma grande bomba. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham das intenções do João Vitor Jacaré, provar na copinha seu devido valor ao Dorival Júnior. E o outro lateral direito, o Fagner, o que vocês acham? Se acertou com o Cruzeiro não quer pagar o Corinthians, ele quer rescindir o contrato e ir embora de graça. O que vocês acham que o Timão deve fazer? Porque se o Fagner for embora, o Timão vai se livrar dos salários do jogador que são altos.
E quanto a essa bomba, a primeira bomba de 2023, valores bloqueados pela Caixa, premiação pelo título da Copa do Brasil. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!